Olá pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Rony, sou professor residente e hoje vamos trabalhar o capítulo 4 do nosso livro. Como tópico ele tem os fungos, né? O estudo sobre os fungos, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu venho apresentar os tópicos da nossa aula de hoje. Então, primeiramente a gente vai falar uma visão geral sobre os fungos e falar sobre algumas características desse grupo. Depois a gente vai entrar e vai falar um pouco sobre as leveduras, certo? Depois os bolores, depois cogumelos e as orelhas de pau, certo? E por último os líquens. E por final vai ter uma atividadezinha, então assistam a aula por completo para conseguir responder a atividade, certo? Então vamos lá. O primeiro das perguntas que quando a gente vai estudar os fungos é o que são os fungos, né? Primeiramente são organismos mineralizadores. E o que significa isso? Então, são organismos responsáveis por degradar a matéria orgânica. Então, tudo aquilo que está no ambiente que é matéria orgânica, os fungos têm papel fundamental para a transformação dessa matéria orgânica e novamente em minerais para que ele seja absorvido por outros organismos, como as plantas. As plantas não absorvem matéria orgânica, tirando as saprófitas, né? Mas tirando as saprófitas, as plantas só absorvem minerais. Então os fungos estão aí para transformar essa matéria orgânica em minerais. Essa é a principal contribuição dos fungos para a cadeia, certo? Outra característica dos fungos é que a parede celular dele é formada por quitina. Então, diferentemente das plantas, que é formada por celulose, a parede celular desses indivíduos é formada por quitina, certo? São organismos heterotróficos, então eles não produzem seu próprio alimento, então eles dependem de outra fonte de energia para sobreviver. São eucarióticos. Vocês lembram lá o que seria eucariótico? Professor carioteca, verdadeira. Podem ser uni ou multicelulares, certo? E como o nome próprio diz do grupo, eles são pertencentes ao reino fungi, certo? A reprodução sexuada é por esporos, como a gente pode ver nesse gifzinho aqui, ó. Esse aqui é um fungozinho e ele está na parte de reprodução. Então, veja, quando a gotinha d'água bate nele, ele solta tipo uma fumacinha. Essa fumacinha são milhões e milhões de esporos. Então, são partes germinativas desse fungo. Então, essa fumacinha ela vai ficar pelo ar suspensa, vai cair em algum local. E se tiver condições de umidade e temperatura, ele vai se desenvolver dando origem a mais um fungo, certo? E eles podem também apresentar micélios, certo? Ou ínfulas, que o micélio é um conjunto de ínfulas. E mais para frente eu vou explicar mais detalhadamente cada questão dessa, certo? Então vamos lá para o próximo tópico, que são as leveduras. Assim, pelo nome, primeiramente a gente pode pensar que bexiga é levedura. Mas a levedura é muito bem conhecida por todos nós. Talvez a gente não conheça por levedura, mas todo mundo sabe, ou espero que a maioria saiba, o que é um fermento biológico, certo? Quando é para fazer pão, é para fazer pizza, aconselha-se a fazer com fermento biológico. Acho que todo mundo já viu no supermercado esse pacotezinho aqui, que é basicamente isso aqui, ó, nessa imagem. Esses granulozinhos que tem milhares ou centenas de milhares de fungos. Isso mesmo, fungos. E para que serve esses fungos, né? Para que é usado
as leveduras? As leveduras é bastante conhecida e são bastante importantes tanto na produção de pão, como está aqui na imagem, na forma de fermento biológico, ou também na produção alcoólica, porque no processo de alimentação dessas leveduras, elas produzem tanto o gás carbônico como o álcoois. Então, pode ser produzido cerveja, pode ser produzido espumantes. Toda bebida alcoólica passou por um processo chamado de fermentação. E nesse processo de fermentação, há a liberação de gás carbônico e álcool. Certo? Então, o etanol, o álcool de posto é produzido por essas estruturinhas aqui, ó. Aí para não ficar somente essa imagem, eu peguei uma imagem de microscopia de varredura, microscopia eletrônica de varredura, e se a gente ampliar muito, muito, muito mesmo, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é uma levedura, somente uma levedura. Aqui tem centenas de milhares, e aqui é uma levedura, aqui é outra levedura, aqui é outra levedura, certo? Então veja só, ela tem essa aparência. Então, o que é que ela faz para produzir o gás carbônico o gás carbônico mais o álcool que vai tanto inchar o pão como produzir álcoois tanto para ligar um carro, seja movido a álcool ou uma moto movida a álcool. Quais são os passos, certo? Primeiramente, a solução, seja ela vamos supor na produção de cerveja, que é a cevada ou milho, ela vai fermentar como? Ela vai pegar esse açúcar, ó, primeiro quadradinho, açúcar. Essas leveduras vão usar esse açúcar para obter energia para ela viver. Então ela vai comer esse açúcar. Como ela come esse açúcar? Ela vai liberar enzimas digestivas que vai quebrar esse açúcar. E nessa quebra desse açúcar, o que ela produz? Ela vai produzir o gás carbônico e o álcool, certo? E quando a gente vê o pãozinho assim, ó, que a gente abre um pão e vê alguns orifíciozinhos, ali era preenchido pelo gás carbônico e pelo álcool. Mas professor, mas eu como o pão e eu não fico bêbado, ou eu não sinto o gosto de álcool, ou eu não tenho cheiro de álcool. Por que isso? Porque no momento do cozimento do pão, ou no momento que o pão vai para o forno ser assado, o álcool evapora, porque é um material volátil, então ele evapora no processo que ele está sendo assado, certo? E as leveduras, que é uma parte do grupo dos fungos, elas são organismos unicelulares, então é uma célulazinha só, certo? Então, outra coisa também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo ou com o Wesley pelo WhatsApp, ou se não, deixe aqui nos comentários desse vídeo, porque eu posso estar respondendo, certo? Então qualquer dúvida, professor, eu não consegui entender tal parte, que a gente tenta sanar essa dúvida, certo? Então vamos lá. Então, já falei um pouco sobre o fermento biológico, e já falei que ele é composto por fungos. Aqui é outra imagem, ó. Essa já com coloração, então essas estruturinhas aqui ó, em verde são leveduras, certo? São fungos microscópicos. Então, como anteriormente eu já falei, eles as leveduras estão dentro do grupo dos fungos, e esse grupo do fungo é bem rico, que inclui também os cogumelos, as orelhas de pau e também os líquens, que mais para frente eu vou exemplificar, certo? Aqui o pão, então, ó, esses buraquinhos aqui, ó, é porque aqui não ficou bom, mas esses buraquinhos é sobre aquela fermentação que eu falei anteriormente. Ele vai pegar o açúcar, uma parte desse açúcar vai quebrar e vai transformar em álcool e gás carbônico. E isso faz com que a massa enche, certo? E aqui podemos ver as leveduras, como eu já mostrei na coisa anterior. Aqui são as orelhas de pau. Tem esse nome porque parece uma orelha no pau, tá vendo? Ó? Uma orelhazinha. Tem um formato.
de uma orelhazinha. Lembra-se? Uma orelha. Temos os cogumelos, que são os mais conhecidos do reino fúngico. Então eu acredito que todo mundo já tenha visto um cogumelo ou pelo menos uma orelha de pau. E outra coisa também que é fungo são os bolores que dá nos nossos alimentos, como pão, frutas e entre outros. Então são essas estruturazinhas assim que parece algodão, tá vendo? Essas estruturas são chamadas de bolor ou de mofo, certo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, lembre, deixou aqui no comentário ou entre em contato, certo? Então vamos lá. O próximo tópico é os bolor, como eu estava falando anteriormente. Os bolor são fungos que se desenvolvem em nossos alimentos, certo? Então aqui é um pedaço de pão, ó, como podemos ver. Aí, mas, é aconselhável que não coma esse pão ou esse alimento que esteja com resquício de emboloramento. Por quê? Por que eu digo isso? Porque veja só, ó, essa imagem aqui. Tá vendo isso aqui? Aqui essa areazinha em marrom é o pão. E veja só, somente essa parte do fungo fica para fora, que é essa parte que esverdia o pão. Mas por dentro, ó, veja que tem como se fossem umas raizinhas. Então, o fungo, quando ele fica visível, é porque ele já tomou conta de todo aquele alimento. Então não adianta chegar aqui e raspar e tirar essa parte verde e comer, porque o fungo está ali. Essa parte que a gente está vendo para fora, essa parte esverdeada, é nada mais nada menos que a parte reprodutiva do fungo. Então essa região aqui que fica para fora é o corpo reprodutivo do fungo, certo? E aqui podemos ver também os esporos, que é uma forma de reprodução deles. Então nessas anteninhas aqui, ó, eles vão produzir esporos, que esses esporos, quando maturos, vão chegar aqui ao lado ou vão ficar suspensos no ar e vão encontrar outro local, se tiver condições de temperatura e umidade, ele vai se desenvolver e vai embolorar mais alguma coisa. E por que não aconselhas a comer pão embolorado ou se não alguma fruta embolorada, como podemos ver aqui nessa imagem, essa fruta embolorando, se ela tiver com esse fungo? Porque grande parte, se não quase todos os fungos que são encontrados em alimentos desse tipo, assim, ao acaso, são fungos maléficos para a nossa saúde. E são maléficos por quê a nossa saúde? Porque esses fungos, no processo de desenvolvimento dele, eles vão liberar enzimas ou vão liberar substâncias ali naquele ambiente, onde ele está inserido, que são tóxicas para a gente, seres humanos, certo? Então, quando vê alguma coisa embolorada, não coma, porque geralmente tem substâncias tóxicas. E outra coisa também, eu acho que já teve comentado, eles podem ser chamados de mofo também. Então, bolor ou mofo, então, ou fungou. Então, toda essa... aqui outra coisa também, tá vendo? Esse algodãozinho que é formado por cima, tá vendo que eles, como eu já falei lá anteriormente, é o processo de mineralização. Então, ele vai pegar essa matéria orgânica aqui, ó, que nesse caso são essas frutas, e vai transformar em minerais de novo, certo? Então esse é o papel dos fungos. Eles, junto com as bactérias, eles são o carro do lixo, né? Aí eles vão pegar assim, o resto das coisas e vão transformar em outras coisas melhor. Vão transformar em minerais, para que o ciclo volte novamente. Mas professor, eu fiquei sabendo que tem um queijo bem caro, queijo de rico, que tem bolor, é caro e diz o povo que é bom, que dá para comer. Exatamente. Em alguns casos, quando acontece que... Alguns casos não, perdão. Tem queijos que sim são produzidos com fungos. Então, para dar um sabor diferente, mas esses queijos são feitos rigorosamente para que esse fungo que esteja aqui realmente um fungo que não faça mal à nossa saúde.
Então não adianta você deixar um queijo que está na sua geladeira mofar para comer, para dizer, ah, é o mesmo queijo que está aqui. Não, porque temos muitas espécies e só poucas espécies são comestíveis, assim, que podem ser ingeridas por nós seres humanos, que a toxicidade desse fungo não faça mal a gente, certo? Então esse aqui é um dos queijos que apresentam esse fungo na sua produção. E diga de partida, assim, abrindo um parênteses, eu já comi. E como eu sou pobre, né? Eu não gostei não. Não gostei mesmo. Ah, tem que ter um paladar muito fino para conseguir comer um negócio desse e dizer que é bom. Certo? Nada contra para quem gosta, né? Mas eu, como sou pobre, não me engracei não. Certo? Então vamos pro próximo. Os próximos, talvez os mais conhecidos, são os cogumelos e as orelhas de pau. Então, podemos ver aqui alguns tipos de cogumelos, como esses vermelhinhos aqui, ó, bonitinhos. Esse aqui eu acredito que seja um dos mais conhecidos, porque está sempre retratado em filmes de crianças, em filmes que vai falar sobre cogumelos. Eles sempre representam sobre essa espécie aqui, que é altamente tóxica. Então, esse é um dos mais conhecidos. Mas, além de ter um crescimento acelerado, lembrando que essa parte que está para fora daqui é a parte somente reprodutiva desse fungo, eles podem apresentar um fator muito interessante, que é a bioluminescência. Então, é a capacidade de gerar luz, certo? Então, tem reações dentro desse fungo que ele consegue liberar luz, certo? Gerar luz. Então, ó, podemos ver aqui, ó, quando a luz apaga, ele fica verde fluorescente. Isso é muito legal de ver, tanto em cogumelos, que aqui é um cogumelos, como em orelhas de pau. Temos espécimes que apresentam esse comportamento. E todos esses cogumelos aqui que estamos vendo, e também as orelhas de, perdão, e também as orelhas de pau, são constituídos por ínfas. Ínfas é uma menor estrutura que formam esses indivíduos. Então todos eles são constituídos por ínfas, que mais para frente eu vou explicar o que seja. Certo? E um conglomerado de ínfas é denominado de micélio. Então, quando se junta muitas ínfas em um local, em uma região, a gente pode dar o nome de micélio. Certo? E mais uma vez, a reprodução desses indivíduos é por esporos. Mais para frente eu vou explicar como acontece essa reprodução. Certo? Então veja só, crescimentozinho bem legal. Ah, puxando outro ponto, a gente pode olhar essas imagens e dizer, ah, cara, é bonito, né? Mas pena que eu não vejo, não vejo esse padrão, nunca vi cogumelo vermelho assim. E só dando um adendo para vocês, assim, abrindo um parênteses aqui na aula, aqui na Serra tem cogumelos bioluminescentes e também tem como cogumelos vermelhos, assim, certo? Para quem tem essa curiosidade e para quem não sabia, temos uma variedade muito grande aqui no Parque Nacional Serra Itabaiana de cogumelos, tanto vermelhos assim, como bioluminescentes, certo? Vamos para o próximo slide. E aqui eu vou explicar mais uma parte anatômica dos cogumelos, certo? Como anteriormente eu falei, todo o corpo do cogumelo, tanto a parte reprodutiva, que é essa que sai para fora da terra, como a parte de baixo, abrindo umas aspas bem grandes aqui, as raízes ou as falsas raízes do cogumelo, que é chamado de micélio. Então, é o conjunto de hifas, ó, uma cordinha dessa só é chamado de hifa, ó, um pontinho desse é chamado de hifa. Tá vendo que ele é segmentado? Então, cada coisinha dessa é chamada de hifa, certo? Então, o conjunto de hifas é chamado de micélio, certo? E o micélio constitui todo o cogumelo, certo? Tanto a parte reprodutiva quanto a parte vegetativa, a parte que está ali em contato ao solo ou contato com o material que ele está decompondo, certo? Então, a primeira estrutura que a gente vê assim como se fosse um guarda-chuvinha é chamado de chapéu.
Então pode ser chamado de chapéu. E nessa estrutura do chapéu, temos essas abazinhas aqui que é chamada de região de produção de esporos. Então essa região é a região responsável pela produção de esporos, certo? Que vai dar origem a parte é a parte de reprodução sexuada desses organismos. Então ele vai produzir uns esporos que vai ser liberado ali no vento, o vento vai carregar esses esporos para um ambiente e tendo nesse ambiente condições de temperatura e umidade, esse organismo vai se desenvolver, certo? Essa região, como eu já falei, aqui, ó, como diz aqui, que está para fora do solo, é chamada de corpo de corpo ou estrutura de frutificação, certo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, tanto no WhatsApp como aí nos comentários, que a gente está tentando responder a todos, certo? Então vamos lá para os líquens. O que seria a bexiga de um link? Né? Não é um link assim para entrar na internet, não. www. Piadinhas. Então, o que seriam líquens? Líquens é uma associação mutualista entre uma alga e um fungo. Mas como assim, professor? Então, é uma associação onde os dois saem ganhando. Então, já o nome diz que é uma associação mutualismo. Então, nenhum nem outro perde. Não há uma questão de perca aí entre essa associação. Onde o líquen é formado pela associação de um fungo com uma alga ou um ser unicelular fotossintetizante, que pode ser uma cianobactéria, certo? A maioria dos casos são com algas, mas pode acontecer com cianobactérias, que são bactérias que são capazes de realizar fotossíntese, que ela apresentam o cloroplasto lá na sua composição e vai conseguir realizar fotossíntese, certo? E como esses animais são um dos mais diversos também, assim como os cogumelos, então eles podem ocorrer tanto em casca de árvore, morta ou viva. Aqui um bem bonitinho, ó, que forma um coraçãozinho, ó, lindo aí para quem está apaixonado, ó, coraçãozinho. Eles podem crescer aqui numa casca de árvore viva, ou eles podem crescer também em rochas. Então essa coloração diferente aqui, ó, que eu estou circulando, são líquens. Então, quando você vê uma pedra com essa coisa, agora você já sabe o que é. É um link. E o que é um link? É uma associação mutualismo entre um fungo e uma alga, ou também pode ser um indivíduo unicelular fotossintetizante, como pode ser o caso de uma cianobactéria. Certo? Agora vamos explicar melhorzinho assim as regiões do link, porque não basta saber o que é, vamos saber dividir um pouco sobre essa estrutura tão rica e tão diversa, certo? Então vamos lá, o esquema da estrutura de um líquido. Primeiramente vamos começar de cima para baixo. Então essa primeira região aqui de cima pode ser dado o nome de região com mais ínfase. Então a região superior aqui pode ser chamada de ínfase. Logo abaixo dessas ínfas, que é o corpo, vamos dizer assim, as veinhas, é a estrutura que forma o fungo, que vai ali segurar, vai impedir que alguma coisa venha a pegar as algas, ou assim, as bactérias estão na camada de baixo, que é chamada camada com algas. Tá vendo? Essas bolinhas aqui estão representando algas. Tá vendo aqui, ó? Algas, essas bolinhas vermelhas. Aqui é a ínfa do fungo, que vai prender essa alga ali e vai fazer com que os materiais que ela estão jogando ali para o meio externo, ele venha absorver, seriam os açúcares. E nessa parte de baixo aqui pode ser a parte de fixação, onde tem mais uma região com mais ínfas, que vai fazer a fixação do fungo na região que ele está ali a se segurar, certo? Aí temos aqui alguma
em rochas, tá vendo? Eles apresentam uma coloração diversa. Então cada conjuntozinho desse é uma comunidadezinha de líquens. Então são vários indivíduos aqui, vários indivíduos, onde cada padrão de cor dessa é uma espécie diferente. Veja que são diversos. Aqui é uma casca de árvore, certo? Aqui ó, esse imita umas folhazinhas, mas ainda são líquens, certo? E vamos aqui para um corte mais didático, dando nome em cada camada. Como a gente é da biologia, a gente gosta de dar nome. Tem que dar nome a tudo. Tudo tem nome e tudo tem mais de um nome. Então, mais didaticamente e mais categoricamente, a gente categoriza como a primeira camada, que é a região que a gente citou aqui em cima, como a que tem mais ínfas, antes da camada com as algas, é chamada de córtex superior do fungo. Então, córtex superior do fungo. De abaixo do córtex superior, a gente tem a camada fotobionte. Então, é a parte onde vai ter as algas ali presas, que vai realizar a fotossíntese, certo? E abaixo dessa camada, onde tem uma camada mais espaçada das ínfas, a gente pode chamar de medula, certo? Medula do fungo. E por último, a região de fixação, a gente pode chamar, que é a região aqui que tem mais ínfas, a gente pode chamar de córtex inferior do fungo. Deu para entender? Certo? E se a gente pegar uma alga dessa, em uma região, essa regiãozinha aqui, e ampliar muitas e muitas vezes com um microscópio eletrônico de varredura, a gente vai enxergar basicamente isso aqui. Tá vendo? Essa região verde está sendo segurada pelas ínfas do fungo, é a alga unicelular. Então ela fica aí presinha, amarrada nos ínfas. E o que é que ganha o fungo e o que é que ganha a alga para conseguir sobreviver com essa relação de mutualismo? A alga vai ganhar proteção, certo? Contra talvez perdão. Desculpa. A alga vai ganhar proteção tanto para predação como as intempéries do dia a dia. Então ela vai ter proteção, ela não vai servir, vai estar ali protegida pelas ínfas pelo córtex superior. E o que o fungo ganha? O fungo vai ganhar os produtos da fotossíntese realizado pela essa alga que está ali, certo? Então ele vai conseguir o seu alimento dali, dessa alga que está ali vivendo nele, certo? Então é uma relação que nem a alga perde e nem o fungo perde, certo? Então, por último e não menos importante, dessa vez a gente quis mudar um pouco e deixar as atividades na apresentação mesmo, para ficar mais fácil para fazer com que vocês não tenham dois arquivos, em um só você faz tudo. Então a primeira questão, essa atividade vocês vão ter que entregar até na próxima aula, que a próxima aula é a aula de correção dessa atividade, então vocês têm até lá para responder essa atividade, certo? Primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão que é dividida entre a letra A, B, C e D. A primeira questão diz o seguinte: de modo geral, qual é a importância dos fungos na natureza? Então, como eu expliquei lá anteriormente, um dos primeiros slides, para que serve o fungo? Qual é a função principal dele na natureza? O que é que ele desempenha? Então, se você não lembra, volta lá no vídeo que você consegue. Por que se usa fermento biológico na produção de pão? A segunda questão diz isso. Terceira questão: todo fungo pode ser ingerido com segurança? Sim ou não? Me diga o porquê, se pode ou se não pode ingerir os fungos com segurança. A quarta questão afirma o seguinte: um link não é um único organismo, mas
organismos de duas espécies vivendo em uma associação. Então, o que eu falei anteriormente é uma associação. A letra A diz o seguinte: que organismo forma um link? Que organismo forma o link? E a letra B, qual é a vantagem para cada um deles? Letra C, algum deles se prejudica com essa associação? E, por último, como se chama esse tipo de associação entre os seres vivos? Uma atividade bem fácil e bem rápida para você resolver, certo? Então, eu finalizo agora minha aula e fico com essa mensagem para vocês. Às vezes os sonhos são mais sábios que o despertar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.